noite, está no ar uma madrugada de bênção. Que alegria poder entrar na sua casa, fazer parte da sua vida, estar com você, com a sua família. E a semana, como foi? Tudo bem? As coisas correram para a honra e glória do Senhor Jesus? E os problemas que aconteceram, as dificuldades, como você tem buscado superar as tribulações do dia a dia, as perturbações, essas ou aquelas que temos vivido. Afinal de contas, nós estamos neste mundo, não somos dele, mas estamos aqui no mundo. E enquanto aqui estamos, vamos viver dias difíceis, dias atribulados, momentos ao qual nós talvez olhamos para Deus e falamos: Senhor, como eu gostaria de não existir, como eu gostaria de não passar por tudo isso. Mas passamos para a honra e glória do Senhor Jesus e para que o teu nome esteja acima de todos os nomes na face da terra. Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a este encontro. Nós queremos fazer este encontro com você. Madrugada de Bênção é um encontro da família, onde você interage, onde você participa, onde você liga, deixa os seus pedidos de oração, onde você encontra-se na temática, reza, ora, encontra-se com Deus, encontra-se com o seu eu interior. E neste encontro, busca a verdadeira restauração que Deus quer oferecer a todos nós. Seja bem-vindo e assim também peço licença para poder entrar na sua casa, entrar na sua vida e falar das graças e das bênçãos de Deus. Hoje, em especial, quero refletir com você sobre a fé no Deus único e verdadeiro. Falar de Deus, falar das coisas de Deus. Vamos juntos fazer esse mergulho? E vem comigo, sem dormir, porque nós vamos até 1h30 da manhã, acordadinhos em Cristo Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, falar de Deus parece-nos muitas vezes uma coisa simples demais. Porém, é preciso estar atento à palavra que nos diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. A partir daí, é preciso ter um discernimento claro em nossa vida de quem é Deus. Qual é o lugar que Deus ocupa na minha existência? Talvez fugirmos um pouco daquela catequese cristã, a mais antiga, que nos fazia repetir como que numa decoreba: Deus é o ser perfeitíssimo, incriado, e assim, tal. Não. Ou talvez essa catequese muito moderna, que nos faz dizer Deus é 10, Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. É preciso ir além. É preciso compreender Deus na tua essência e na tua palavra. Naquilo que Ele semeou e colocou como desígnio para todos nós. Em tudo aquilo que o Pai buscou nos ensinar, através do ato criador, depois do ato do próprio Deus de condução da história da humanidade, pois esse Deus que fala através das tribos, dos patriarcas, dos nossos pais na fé, e assim, um Deus que vai escolher profetas, reis, sacerdotes, para que possa expressar ao povo a tua vontade. Este é o nosso Deus, um Deus que comunica-se conosco, o Deus conosco, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus que não é criado por ninguém, não é gerado em ninguém no princípio de todas as coisas. O Filho, sim, esse é gerado no Pai, antes de todas as coisas. Mas olhar para o Criador é olhar para aquele para o qual convergem todas as coisas, onde encontraremos o sentido existencial, o sentido real, o sentido físico, metafísico, gnóstico, de todas as coisas. Deus é Deus por excelência. E é com esse Deus que nós queremos nos comunicar. É sobre esse Deus que nós queremos partilhar. E falar de um Deus tão grande, tão soberano, é assumir uma condição do apóstolo Paulo, que entra no Areópago. Encontra-se ali uma diversidade de Deus, uma diversidade de senhores, cada um com o seu poder, com a tua particularidade. E Paulo chega ali para mostrar
quem é o único e verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Senhor. Dentro disso, ocupo-me também neste pensamento se somos capazes de fazer com que o mundo conheça ao nosso Deus como nós o conhecemos. Diante disto, se somos também capazes de mostrar aos outros as palavras que este Deus semeia em meio ao mundo, em meio aos corações, em meio às adversidades. E diante disto, fazer com que eu e você possa sim entrar no meio dos caminhos diversos da humanidade, mostrando que tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor, quando nós temos Deus conduzindo nossa história. E assim, irmão, irmã, nós vamos compreendendo o mistério de Cristo, vamos compreendendo o mistério redentor deste Deus encarnado, Deus feito homem, Deus que assume a minha, a sua condição, um Deus que assume a materialidade, a forma física, um Deus que dá sentido ao existir do homem e faz do nosso existir agora um existir pleno, real e pronto para a eternidade. Mas assim, eu teria que agora fazer com que esta humanidade, ela compreenda quem é este Deus. E falo isso porque muitas vezes o nosso Deus parece para muitos um Deus morto. Quantas vezes o cristão é julgado, ou nós católicos somos julgados por causa da cruz, que parece que estamos voltados ao Deus morto, por causa de pregações de conversão, de mudança, que por vezes parece que é voltada ao Deus morto. Também muito pelos nossos ritos, pelas nossas liturgias, que parece para alguns um voltar-se a um Deus morto. Mas diria eu que em momento algum nós estamos apenas exaltando a morte. Mas olhamos para a morte como condição transcendental, transubstancial, para o encontro com Deus vivo e ressuscitado. Mas compreendemos também que é preciso morrer pouco a pouco, é preciso passar pela morte, é preciso passar pelo vale tenebroso da morte e assim manter-se sem manchar-se no caminho, irrepreensível perante os homens e assim imaculado diante das coisas de Deus. É preciso compreender que ao caminhar nesta vida, nós estamos no mundo, desafiados a fazer do mundo um povo de crente, um povo fervoroso, um povo servidor, um povo que ama ao Senhor e vive a sua palavra, o seu ensinamento, e que busca na palavra do Senhor a sua libertação, a sua edificação humana, psíquica, espiritual, física, sensorial. É preciso encontrar em Deus o sentido real do nosso existir. E aqui requer de nós algumas atenções. Atenções essas, principalmente com as coisas muito modernas. No mundo em que estamos vivendo, estamos talvez entrando num pragmatismo, gnosticismo e até mesmo no ateísmo. Porque talvez queremos de Deus respostas que já aí estão, mas nós queremos mais. E vemos uma realidade de um povo que quer muitas vezes as coisas muito mastigadas, além do que Deus já realizou. Ou talvez um Deus dos seus rótulos, do seu gosto, do seu jeito. Fica-nos a impressão de que muitas vezes nós não queremos Deus como Ele é, mas nós queremos Deus como nossa mente, nosso ideal, os nossos projetos, assim o idealizam. Deus é Deus. Ele não é moldado ao meu gosto e ao seu. Até porque a fé em Deus não é para gosto,
não é para sabores, mas a alegria de estar no Senhor, de crer num Deus único e verdadeiro, está em saber que este Deus tanto nos deixa livre, quanto cerceia o caminho pelo qual nós devemos percorrer. E o livre compreende-se como diz o apóstolo: nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Está aí aberto o mundo para que você empreenda o que quiser, viva como quiser, mas tenha sempre discernimento, a sabedoria, para compreender que nem tudo me convém, nem tudo te convém. E diante disso, é preciso saber discernir neste mundo em que vivemos. Como fazer a vontade de Deus, como viver os planos de Deus, como fazer com que o tempo de Deus aconteça hoje e sempre. Como fazer com que a vontade de Deus não seja utopia, não seja apenas uma palavra sobre um livro que muitas vezes não tem sentido algum para nós, mas sim que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E assim, amado, nós vamos encontrar uma infinitude de desafios nesse caminho. Crer talvez pareça fácil, mas a fé não é algo apenas que é proferido pela fala ou pelas escritas, mas a fé precisa ser vivenciada dia após dia, experienciada na humanidade e testemunhada junto aos homens. Então o homem que crê, a mulher que crê, você, homem, mulher de fé, você é chamado a levar esta fé ao coração daquele que não crê, daquele que não ama, daquele que não adora, daquele que não serve, daquele que não compreende as grandezas de Deus na história da humanidade. E fazer tudo isso mostrando de uma forma simples o que é seguir a este Deus. E é interessante isso para nós. Por quê? Para muitos, talvez, por que não buscar em Deus? Por que não estar em Deus? Porque não encontramos as respostas financeiras. Nosso Deus não é para fazer riquezas humanas. Pode ser consequência do meu caminhar, eu ter, porque Deus te quer bem. Eu conquistar o melhor, porque Deus te quer bem amparado. Eu viver numa estrutura boa, porque é digno para todos aqueles que servem ao Senhor estar em boas condições, sim. Mas vamos muito mais além de tudo isso. Nós não estamos vivendo uma fé apenas para este mundo. O nosso testemunho é para conduzir os irmãos e as irmãs à eternidade. E como eu conduzirei a casa do Pai se eu apenas envolvi os irmãos naquilo que é terreno? Como eu mostrarei o que é viver na casa do Pai, onde eu não sei se vai ter o carro de luxo, onde eu não sei se vai ter todas essas regalias da terra? Não sei. Eu só sei que o Pai diz: há muitas moradas na casa do Pai. O Filho nos diz assim: há muitas moradas. E é preciso tomar posse desta morada, mas não diz agora o que nesta morada há de ter. Ele só diz que o Pai preparou o melhor para todos os seus. Por isso aqui, a fé nos leva ao desapegar-se, ao desprender-se, ao lançar-se na gratuidade, no amor, na incondicionalidade das relações, no desapego das prisões humanas, das coisas que são meramente desta terra, preconceito, discriminação, distinções, acepções. Isto não pertence aos homens e às mulheres de fé. Isso não faz parte de nós. Um apego, talvez, a coisas fúteis, relevantes, desnecessárias. Quem já foi a um velório e encontrou no caixão gavetas? Ninguém. Por quê? O corpo ocupa a única gaveta que ali existe.